American Pie, Show de Vizinha, Eurotrip. Quando eu ouço esses nomes, eu me teletransporto pra minha adolescência. Olha aqui pro mestre Steve. Eu já transei 23 vezes esse ano, isso sem contar aquele sarro que eu tirei lá na biblioteca. Não tô vendo nada não, mãe. Deixa eu te dar uma ideia nova, Stifler, tá bom? Se você cresceu nos anos 2000, você já deve ter passado por alguma situação parecida como essa. Tentando assistir essas comédias adolescentes que não eram lá apropriadas pra gente, né? Mas a gente assistia mesmo assim e dava um jeito pra não ser pego pelos pais. E eu, por exemplo, eu achava tudo o máximo. Copos vermelhos, festas da casa de alguém, fraternidades, bebidas e... como é que eu posso dizer isso? Atos libidinosos sem medir as consequências do dia seguinte. E a gente acreditava que na nossa vez seria assim. Mas não foi, né? E isso tudo faz parte de um gênero chamado besterol adolescente, que nos brindou com diversos clássicos e aí simplesmente sumiu. Mas por que será que isso aconteceu? Hoje a gente vai descobrir como essas comédias moldaram uma geração, como elas venderam uma ideia bem errada da adolescência e no fim das contas, desapareceram sem deixar rastro. Mas será que o besterol morreu mesmo ou só mudou de cara? Bora entender essa história. Hoje tem Intercine, uma galera que só pensa em se dar bem, aprontando as maiores loucuras. American Pie, a primeira vez é inesquecível, um divertido sucesso do cinema. Se tem uma coisa em comum em todas essas comédias é que os jovens têm medo de tudo. Levar fora, pagar mico, serem zoados pelos amigos, mas eles nem imaginam que um dia vão se preocupar com a queda de cabelo. A calvície atinge metade dos homens com até 50 anos e muitos têm queda capilar antes dos 30. Então se a sua entrada tá maior que a da festa no filme, a Manual pode te ajudar. A Manual é líder no tratamento de calvície no Brasil e você faz tudo sem precisar sair de casa. É muito mais fácil do que chegar naquele seu crush antes da formatura. Eu decidi fazer meu tratamento e bastou entrar no site, responder um questionário sobre minha saúde e enviar uma foto para o time médico analisar. Com a prescrição liberada, eu recebi em casa um tratamento personalizado com as minhas necessidades. O que você vê são clientes reais que seguiram o passo a passo. Eu também vou compartilhar os meus resultados aqui, então não deixe de acompanhar minha jornada contra a calvície com a Manual. Quer dar um fim nas entradas também? Então use o cupom APROFUNDO e ganhe 40% no primeiro pedido, mais frete grátis. Mas é bom acessar logo o link na descrição, porque essa oferta é por tempo limitado. Diferente do que muitos imaginam, o besterol adolescente não surgiu com American Pie entre os anos 90 e 2000. Essa foi, digamos, uma nova fase desse subgênero da comédia que teve início ainda na década de 70. O filme considerado precursor do movimento é Clube dos Cafajestes, de 1978. A trama acompanha os membros de uma fraternidade que entram em conflito com um reitor autoritário da faculdade que eles estudam. O filme já tinha tudo que o gênero precisa: humor anárquico, situações caóticas e momentos picantes. O resultado disso? Um tremendo sucesso. Oi, Doug Niedermeyer, diretor da Irmandade Homem. Larry Kruger, e esse é... o meu colega de quarto, Kent Dorfman. Oi, Doug Niedermeyer. E estas são as nossas recepcionistas, Mandy Pepperidge e Babs Jensen. Oi, como vai, Kent? Bem-vindos à Casa Homem. Larry Kruger, e esse é meu Vamos companheiro. entrando para conhecer toda a turma, hein? O tonto e o otário. Na época, Clube dos Cafajestes custou 3 milhões de dólares e faturou incríveis 120 milhões nas bilheterias. Ou seja, filmes assim começaram a ser um bom negócio. Esse valor aumentou depois para mais de 141 milhões com o relançamento no ano seguinte. Esse filme foi o pontapé inicial do diretor John Landis, que, atenção pro currículo do cara, tá? Ele fez Os Irmãos Cara de Pau, Um Lobisomem Americano em Londres, Um Príncipe em Nova York e nada mais, nada menos que o videoclipe de Thriller. Mesmo com o sucesso de Clube dos Cafajestes, os estúdios ainda tinham receio de investir num projeto assim. Mas aí veio Porky's, A Casa do Amor e do Riso, que ajudou a definir de uma vez por todas esse tipo de comédia.
O filme que o diretor e roteirista Bob Clark planejou por anos com base em sua juventude foi recusado por toda Hollywood. A solução surgiu através do financiamento de uma empresa canadense com a condição de que o filme fosse gravado no Canadá para conseguirem benefícios fiscais do governo. Porky's conta a história de um grupo de garotos do ensino médio nos anos 50, cheios de hormônios e querendo descobrir o mundo adulto. A grande ideia deles? Invadir o Porky's, um clube nada apropriado para menores. Mas em vez de diversão, eles acabam arranjando uma treta cabulosa com o dono do lugar. Com um humor daqueles bem escrachados e cenas polêmicas até pra época, o filme foi um sucesso inesperado. Inicialmente lançado em poucos cinemas no fim de 1981, a recepção do público foi tão boa que, no começo de 1982, ganhou um lançamento nacional e faturou mais de 100 milhões de dólares. Por outro lado, Porky's foi detonado pela crítica. Pra você ter noção do impacto, o Roger Ebert, um dos críticos mais famosos de todos os tempos, detonou o Porky's ao compará-lo negativamente com O Clube dos Cafajestes, um filme que ele adorava. Uma das principais críticas, não só dele, foi a forma como o filme objetificava e degradava as mulheres. O diretor, por sua vez, se defendeu alegando que o alvo do ridículo não eram as garotas, e sim os garotos, que passam o tempo todo pagando de bobos, enquanto as meninas têm mais liberdade para expressar sua sexualidade. Ela pisou! Agressiva ela, hein? Agora peguei você, Tommy Turner, e vou levar você ao diretor! Que mulherzinha tarada, hein? Aguenta aí, meu chapa! Alguém aí chame o diretor, Sr. Carter! Alguém chame o diretor! Quer dizer que Tommy e Dona Balbica estão comprometidos? Polêmicas à parte, o sucesso de bilheteria dessas produções abriu caminho para uma enxurrada de comédias no mesmo estilo, como A Vingança dos Nerds, Hot Dog, o filme, e até 2 continuações oficiais de Porky's. Aliás, no Brasil dá pra dizer que foram 3, porque Losing It, um filme estrelado por um jovem Tom Cruise, acabou recebendo o título bizarro de Porky 3, sem o S no final. E não era uma continuação, não tinha nada a ver com os outros filmes. Pois é, mais uma das várias pérolas das traduções de títulos no Brasil. E já antigamente o besterol adolescente teve um pequeno auge, mas acabou perdendo força. A sexualidade ainda podia ser vista de um jeito mais leve e comportado em alguns filmes que marcaram época. Entre eles, a gente tem Namorada de Aluguel, Gatinhas e Gatões e Mulher Nota 1000, sendo que esses 2 últimos são clássicos de John Hughes, um dos maiores nomes da comédia entre os anos 80 e 90. Curiosamente, da mesma forma que a gente está se perguntando hoje onde é que foi parar esse tipo de comédia, naquela época se fazia o mesmo questionamento. Esse tal questionamento chegou na Universidade de Michigan nos meados dos anos 90. Um estudante bêbado intrigou seu colega da faculdade de cinema com a seguinte pergunta: por que ninguém mais faz filmes excelentes como Porky's, hein? Naquele momento, a semente foi plantada na mente do jovem Adam Hirst. Então, anos depois, ele desenvolveu um roteiro provisoriamente chamado de Comédia Sexual Adolescente Sem Título, que pode ser feita por menos de 10 milhões de dólares, que a maioria dos leitores provavelmente odiará, mas eu acho que você vai amar. Como o sucesso de Pânico já tinha sinalizado o retorno das histórias adolescentes, é possível que isso tenha motivado o interesse dos estúdios pelo roteiro, sendo que a Universal levou a melhor na disputa. Um ano depois, o que parecia ter sumido de vez voltou com tudo. Dessa vez com um grupo de amigos no auge da puberdade e uma certa torta americana. Em 1999, American Pie, a primeira vez é inesquecível, apresentou uma juventude que há muito tempo não se via no cinema. Com aquele humor sem filtro, linguagem obscena, desejos sórdidos e situações extremamente constrangedoras. Na trama, 4 parceiros fazem um pacto de perder a virgindade até a noite do baile, que vai rolar em 3 semanas. Isso, claro, resulta em uma série de erros e confusões hilárias sofridas pelos personagens que ficaram marcados na cultura pop. Gene, o protagonista, é um jovem ingênuo e tremendamente desastrado. Ele é responsável por alguma das cenas mais desconcertantes, como o famigerado momento da torta de maçã, que inclusive dá nome ao filme. Jim? Olha, não é o que parece.
Oz é um atleta bonitão e insensível, mas isso muda quando ele entra pro coral e conhece Heather, uma garota doce por quem ele acaba se apaixonando e fica disposto a mudar. Diferente dos outros, Kevin já está em um relacionamento com Vicky, mas enfrenta a pressão de transformar o momento da primeira vez em algo especial. Finch é inteligente, educado e sofisticado, o que o torna um membro mais excêntrico do grupo. Steve Stifler é o típico babaca que as pessoas simplesmente não conseguem odiar. Existe toda uma simpatia por trás do seu jeito fanfarrão, que geralmente causa os momentos mais surtados de American Pie. Sem querer, o personagem se tornou um ícone e modelo entre muitos jovens, por mais doido que fosse. E aqui vale destacar o trabalho do Sean William Scott, que fez o Stifler, que trouxe um carisma único pro personagem, muito além do que estava no roteiro. Como eu já mencionei, Porky's foi uma grande influência para American Pie. O roteirista Adam Hirst queria resgatar o espírito do besterol adolescente dos anos 80, mas o interessante é como a franquia também incorpora elementos das clássicas comédias de amadurecimento. Apesar do humor pastelão, das piadas sexuais e da escatologia sem limites, American Pie consegue humanizar mais os seus personagens, dando espaço para inseguranças, amizades, romances genuínos e até algumas lições pelo caminho. Essa combinação não resultou apenas em uma bilheteria de 235 milhões de dólares, mas sim numa nova onda de besteróis adolescentes. Em 2001, o filme ganhou a sequência American Pie 2, a segunda vez é ainda melhor. Depois de um ano separados, os amigos se reencontram e alugam uma casa de praia com a promessa de ter o melhor verão de todos. As situações são ainda mais absurdas, envolvendo fetiches e muita vergonha alheia, como a gente pode lembrar naquela cena do Gene com a super cola nas partes íntimas. Mas o filme também traz as incertezas que acompanham a transição para a vida adulta, acompanhada da frustração de não saber o que fazer depois do colégio. Isso além das inseguranças em relacionamentos de longa distância e a dura percepção de que nem todo primeiro amor é para sempre. Meu irmão disse que no final do verão eu ia ter uma visão melhor. Eu tenho mesmo. Não tem jeito. Os tempos mudam e as coisas ficam diferentes. E o problema é que eu não quero que elas fiquem. O sucesso ainda maior de American Pie 2 garantiu o terceiro filme em 2003. Agora adultos, o casamento gira em torno da união de Gene e Michelle. E apesar da vida escolar ter ficado no passado, o mesmo não pode ser dito das confusões avacalhadas, ainda mais com a despedida de solteiro sendo organizada pelo Stifler. Ele nesse filme também ganha um protagonismo e passa por uma jornada de evolução bem legal. Mais uma vez, a franquia caiu no gosto do público, tendo um lucro de 230 milhões de dólares, com um custo de apenas 55. Nessa época, um dos primeiros filmes que vieram nesse mesmo embalo foi lançado em 2001, chamado Não é Mais um Besterol Americano. A Sony tinha um projeto com o título provisório Teen Movie e abordou o diretor Joel Gallen para assumir o comando. Isso porque ele era responsável pela realização do MTV Movie Awards. E na edição de 1999, o cara decidiu fazer sketches parodiando as produções teen que estavam sendo indicadas, o que atraiu o interesse da Sony. Ele topou, reescreveu o roteiro e ajustou o título para Not Another Teen Movie, ironizando a quantidade de filmes do tipo que estavam saindo. O principal alvo é o filme Ela é Demais, em que um cara popular aceita a aposta de conquistar a confiança da aluna nerd e transformá-la na rainha do baile de formatura. Eu tô bem! Jane! Ai. Saia daí, meu bem. Não banque a boba. Mas essa é apenas uma das vítimas. A escola não se chama John Hughes High School por acaso. Entre as outras vítimas tem 10 coisas que eu odeio em você, Segundas Intenções, Nunca Fui Beijada e Greasy nos tempos da brilhantina. Claro, nem mesmo o American Pie se salvou da zoeira. I say we make a pact. Right here, right now, before the end of the year, we all get laid. Mitch, we always make that pact. But we've been waiting for this moment since we hit puberty. That was 2.5 weeks ago. I just got first hair on bold. Guys, I don't think you understand what I'm saying. Eu resolvi não citar besteróis de paródia em geral, como Todo Mundo em Pânico, Super-Heróis, o filme, porque eu acho que isso daria um vídeo próprio, né? O que vocês acham? Então você já sabe, né? Se você quiser que eu faça esse tipo de vídeo, é só deixar aqui nos comentários.
Por favor, não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque a maioria das pessoas, mais de 60% das pessoas que assistem aqui o Aprofundo, não são inscritas. E isso me ajuda muito a crescer os números e trazer cada vez vídeos melhores pra você. Então, botão de inscreva-se aqui, tá? E pra me ajudar a escolher os temas, ter o seu nome no final de todos eles e ainda assistir todos os vídeos um dia antes de todo mundo, você pode fazer parte do Clube Aprofundo. Só apertar nesse botão de seja membro, e se você é membro do canal, muito obrigado, você me ajuda pra caramba. É isso, obrigado. Bora voltar pro vídeo. O show de referências não foi o suficiente pra atrair a crítica. No geral, disseram que o filme até arranca umas risadas, mas insiste demais num humor escatológico e piadas com referências vazias a outras obras. Apesar disso, não é mais um besterol americano, ajudou a catapultar o Chris Evans, que ainda tinha poucos trabalhos como ator. Em 2004 foram lançados 2 filmes que fracassaram nas bilheterias, mas depois de alguns anos se tornaram clássicos cults. O primeiro deles é um dos meus preferidos, Eurotrip, Passaporte para Confusão. A história segue um jovem americano acompanhado pelos amigos em uma viagem para a Europa em busca da sua amiga alemã em que ele conversava por correspondência. Um dos melhores momentos do filme é quando aparece o Matt Damon do nada, de cabelo raspado e cantando a clássica Scotty Doesn't Know, enquanto um dos papéis coadjuvantes é da Michelle Trachtenberg, que infelizmente nos deixou agora em fevereiro. Um outro filme que lançou na mesma época e definitivamente eu assisti escondido é Show de Vizinha. Um jovem começa a sair com a garota atraente que se mudou para casa ao lado, mas tudo vira de pernas pro ar quando ele descobre que ela é uma atriz de filmes adultos. Oh, maravilha, gafanhoto! E agora a tarefa final de seu treinamento. Vai precisar de um pedaço de pau mais duro que esse, viu? Não, não é ela. É, sim. Esses 2 filmes e vários outros se beneficiaram muito das locadoras e também do boca a boca que rolava entre a galera. Graças a isso, Show de Vizinha e Eurotrip ganharam um status de clássico cult, algo que seria bem difícil de acontecer hoje em dia. Em 2007, por outro lado, surgiu um fenômeno que se mostrou um expoente do gênero, renovando esse tipo de filme. O incrível Superbad é hoje. Com a mesma premissa de American Pie, 3 amigos pretendem festejar e perder a virgindade antes da formatura. Mas o que esse roteiro faz é pegar esses clichês e subverter todos eles, mantendo aquele humor nonsense com um drama de relacionamento entre amigos, também conhecido como bromance. O roteiro foi escrito pela dupla Seth Rogen e Evan Goldberg, baseado vagamente na juventude dos dois. Por conta disso, os personagens principais levam o nome dos atores. Seth Rogen considerou fazer o papel, mas mudou de ideia por já estar muito acima da idade. Em vez disso, os papéis ficaram com Jonah Hill, Michael Cera e Christopher Mintz-Plasse, que fez sua estreia como o inesquecível Fogel. Ou melhor, né? O McLovin. Peraí, você mudou seu nome pra McLovin? É. McLovin? Que idiota tem esse nome, Fogel? Parece japonês querendo sambar. Não, eles deixam a gente escolher o nome que quiser quando chegar lá. O humor desses filmes é relativamente parecido, mas é mais humanizado. E muitas vezes ele é aliado a um toque dramático, quase como se tivesse um ar de filme independente. E enquanto esse tipo de comédia ganhava força, o besterol adolescente clássico, estilo American Pie, ia pelo caminho contrário, com obras cada vez menos atraentes para o público. Um exemplo disso é Sex Drive, Rumo ao Sexo, que lançou só um ano depois de Superbad e sequer conseguiu pagar o orçamento de 19 milhões de dólares. Em 2012, American Pie, o Reencontro, que me fez rir bastante na época, fez mais de 234 milhões de dólares. Mas esse caso foi uma rara exceção por conta do peso da franquia. E quem foi assistir já não era mais o público adolescente, e sim os adultos que envelheceram igual os personagens. Ao longo do tempo, American Pie teve vários outros spin-offs, como American Pie Tocando a Maior Zona, O Último Stifler Virgem, Caindo em Tentação, O Livro do Amor e American Pie Meninas ao Ataque. Esse último era uma promessa de mudar o gênero de protagonistas para meninas e refrescar a franquia, mas ele sofreu muito com a pandemia em 2020 e foi lançado direto para DVD. Com orçamentos cada vez maiores e bilheterias cada vez menores, Hollywood parou de produzir as comédias besteiróis adolescentes.
É difícil cravar o que exatamente matou o interesse do público. Na verdade, não existe um único motivo. Mas como o Joel Gallen, o diretor de Não É Mais Um Besterol Americano, apontou, os adolescentes têm muito mais interesses agora, e esse interesse está disperso. Ou seja, muita coisa mudou no mundo. Se a gente parar pra pensar, esse sumiço do besterol adolescente tem muito a ver com algo que eu já comentei no vídeo sobre a programação da madrugada na TV. A evolução tecnológica e o fácil acesso a conteúdos adultos mudaram completamente o jogo. Por muito tempo, principalmente na TV aberta, esses filmes eram uma das poucas maneiras dos jovens verem nudez e situações mais picantes. Era quase um evento, algo raro que gerava expectativa e até uma certa aura de proibido. Mas aí veio o celular, a internet rápida e... bom, esse tipo de busca ficou a um clique de distância. O que antes era novidade e mistério, virou banal. E sem esse apelo, os filmes perderam uma das suas maiores iscas. As grandes empresas agora preferem investir em conteúdos family-friendly em vez de arriscar dinheiro em algo que pode gerar polêmica ou ser cancelado na internet. Piadas e situações que antes passavam batido agora podem causar reações negativas, afetando não só o estúdio, mas até a carreira dos atores envolvidos. No fim das contas, é mais seguro e lucrativo apostar no que agrada a maioria do público do que em algo que pode virar alvo de críticas. Esses filmes eram voltados em grande parte para o público masculino e tinham o mercado americano como principal foco. Mas com o crescimento dos streamings, a estratégia dos estúdios mudou. Agora a ideia é produzir comédias baratas, mas com um toque mais multicultural, para que mais pessoas ao redor do mundo se identifiquem e se tornem parte do público. Os filmes começaram a parecer repetitivos, sempre girando em torno do mesmo enredo. Um protagonista adolescente, carismático e meio desajeitado, tentando ter suas primeiras grandes experiências, enquanto se envolve em confusões ao lado de amigos ainda mais malucos. No fim das contas, parecia que a gente estava assistindo sempre o mesmo filme, só com personagens e piadas levemente diferentes. E quando um gênero começa a se reciclar demais, sem inovar, o público acaba perdendo o interesse. Hoje em dia não existe mais filme barato. Até produções com um orçamento relativamente baixo, como 10 milhões de dólares, se tornaram um risco para os estúdios. Isso porque o mercado de DVDs e exibições na TV, que antes ajudava a recuperar uma parte do investimento, praticamente deixou de ser lucrativo. Agora, um filme tem apenas dois caminhos para dar dinheiro: cinema e streaming. Mas o problema é que as pessoas não vão mais ao cinema para assistir comédias simples ou produções menores. O público quer espetáculos, efeitos especiais e grandes estrelas. E no streaming, um filme assim corre o risco de se perder no meio de um catálogo gigante sem chamar atenção. Agora imagina o estúdio gastando milhões para fazer uma comédia besterol com um humor potencialmente polêmico, sabendo que isso pode gerar críticas negativas ou até um cancelamento nas redes sociais. No fim das contas, o risco é muito maior do que a recompensa. E por isso esse tipo de filme simplesmente deixou de ser uma aposta interessante para Hollywood. Aliás, você lembra a última vez que você foi no cinema assistir uma comédia? Não tô falando uma comédia de ação com vários astros e um orçamento alto e explosões e tal, de uma comédia simples. Você lembra? Em 2012, Projeto X, uma festa fora de controle, foi outro caso que apresentou novos ares para esse tipo de filme ao usar a técnica Found Footage, em que a trama é acompanhada através da câmera de um personagem. A produção usou propositalmente atores novatos ou desconhecidos do público nos papéis principais, a fim de criar a impressão de que os eventos registrados realmente aconteceram. Na trama, 3 amigos tentam ganhar popularidade com uma festa inesquecível, mas as coisas logo saem de controle. A crítica, como você já deve ter entendido, obviamente odiou, mas o público comprou a ideia. Projeto X fez mais de 100 milhões de dólares nas bilheterias e gerou uma sucessão de festas na vida real inspiradas na história, que inclusive viraram casos de polícia. Desde então, eles planejam uma sequência que ainda não saiu. Em 2018, surgiu um acréscimo interessante ao gênero com Não Vai Dar, um título que, convenhamos, já diz muito, né? Você vai ouvir essa sinopse pela terceira vez nesse vídeo, mas a trama acompanha 3 garotas que fazem um pacto de perder a virgindade antes da formatura. O problema?
Seus pais descobrem e saem em uma missão desesperada para impedir o plano. Apesar de seguir a fórmula do besterol, o filme consegue fazer coisas bem diferentes e foca na relação entre pais e filhos de um jeito muito bom. É bem legal, vale a pena ver. Que Horas Eu Te Pego, de 2023, também é uma comédia que mistura elementos de besterol com um toque mais emocional, além de inverter os gêneros para uma mulher desbocada e um rapaz ser traído. No filme, a Jennifer Lawrence interpreta Maddie, uma mulher à beira da falência que aceita uma proposta inusitada de um casal rico: seduzir o filho introvertido deles. Com humor físico, nudez e situações absurdas, o filme surpreende ao desenvolver uma relação mais sensível entre os protagonistas, equilibrando as piadas ousadas com momentos de crescimento pessoal. Ele lembra muito as comédias picantes dos anos 2000, mas com um tom mais atual e um pouco mais de coração. Hoje em dia, tudo isso virou quase uma metáfora perfeita. A crítica, que sempre odeia filmes assim, é como se fossem os nossos pais, que sempre desaprovavam os nossos comportamentos na adolescência. Mas o público sempre gostou desse tipo de filme, ou seja, a gente se divertia junto com aquelas situações e com aqueles personagens. E apesar de eu gostar de muitas coisas dos anos 2000, eu não quero entrar num saudosismo barato e ficar falando: mas não tem mais comédias assim hoje em dia, né? Hoje em dia tá tudo muito chato. No meu tempo era muito melhor essas coisas aí. Mas todos esses filmes estão aí para você assistir a hora que você quiser, eles não vão sumir da humanidade. Eles servem justamente pra gente entender qual que eram os pensamentos dessa época. Mesmo que comédias assim não sejam mais feitas, eu tenho certeza que se você pegar qualquer filme que eu falei aqui nesse vídeo, vai ser a mesma sensação de você encontrar algum amigo antigo seu da escola. Você vai ficar envergonhado, você vai se sentir um pouco velho, mas no final, você vai dar boas risadas. Não é isso, né? De volta ao mundo real. Não vamos esperar até o próximo encontro. A gente tem que se ver mais vezes. Tipo, todo ano. É isso aí. Então, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Olá, meu nome é Lucas Seixer, eu sou jornalista e criador de conteúdo. Para saber bastidores do canal e várias novidades que vão sair agora do meio do ano pra frente, vai mudar bastante coisa aqui no canal, tá? Então, se você quiser saber primeiro, me segue no @aprofundideias. E é óbvio que faltou algum filme que você gosta aqui nessa lista, então eu quero saber. Deixa aqui nos comentários que filme faltou a gente comentar. Porque a gente às vezes pode se perder nos gêneros, né? Tem vários filmes besterol, mas que não necessariamente são besteróis adolescentes. Eu foquei nesses, né, que são adolescentes ali no ensino médio, tentando passar pra vida adulta. E também aquela questão da formatura e tal, sabe? Aquele humor bem escrachado, bem adolescente. Eu foquei nesse tipo de tema, mas tem vários outros besteróis de vários outros temas. Eu preciso agradecer demais também a Manual por estar patrocinando esse vídeo. A Manual, que é minha parceiraça aqui no canal desde sempre. Calvície tem solução, tá? Então vai aqui no comentário fixado ou no link da descrição para você mudar isso completamente na sua vida. É isso, gente. A gente se vê na próxima. Até semana que vem. Beijo. Tchau.